As conversões vão se seguindo e o evangelho se expande. Jerusalém, Samaria, Antioquia, Grécia, Roma, Espanha, cidades e nações de todas as línguas e povos recebem a mensagem redentora de Cristo. É o cumprimento da ordem deixada por Jesus após a sua ressurreição. Quando Cristo, antes de ascender ao céu, ele deixa, a famosa comissão, a famosa missão, a grande comissão, Ide fazer discípulos de todas as nações. Como se faz? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então os discípulos, eles sabem disso e pela graça de Deus eles vão cumprindo essa grande comissão. E aí no meio disso tudo você tem conversões, você tem oposição, você tem perseguições, mas a bandeira do Evangelho ela continua sendo espalhada para o mundo todo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E com o crescimento da igreja, uma outra ação passa a ser fundamental: a organização do trabalho. Para isso, é preciso identificar irmãos que possam servir. As pessoas, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, são convertidas, são convencidas de que são pecadoras, se arrependem e creem em Cristo. Elas agora entram para a igreja. Essas pessoas são discipuladas, são treinadas. Paulo agora, e aí você olha para as duas cartas que ele escreveu para Timóteo, para a carta que ele escreveu para Tito, onde, entre outras coisas, ele fala sobre as qualificações de um presbítero, um líder da igreja, e um diácono. Então ele começa a procurar essas características, ele começa a treinar e a igreja vai crescendo e se organizando. Ela se organiza a princípio em presbíteros, em diáconos, e é interessante ver pensar nessa relação, porque a princípio a maioria das pessoas, dos líderes, eles vão se preocupar com a pregação da palavra, com o treinamento, com o discipulado. Mas eles percebem também que como a igreja cresce, e na igreja cristã você tem pessoas, desde aquela época, pessoas ricas, pessoas mais pobres, pessoas letradas, pessoas iletradas. E as pessoas mais pobres, algumas pessoas começam a perceber que elas são, às vezes, sem querer, omitidas na sua ajuda. Então daí nasce o diaconato, dessa necessidade. Então alguns irmãos vão se consagrar ao estudo de uma maneira mais focada, à pregação da palavra, individualmente, coletivamente, e outros vão ajudar no serviço da ceia e no serviço social. Então você tem essa organização em diáconos e em presbíteros. O primeiro livro da história da igreja cristã primitiva é o livro de Atos, escrito por Lucas, que era médico e também historiador. Mas ele não foi o único a relatar a pregação do Evangelho, as conversões e principalmente a perseguição aos cristãos do primeiro século. Outros historiadores também se dedicaram ao tema. Um deles foi Eusébio, bispo de Cesareia, apontado como pai da história da igreja e primeiro historiador do cristianismo. Seus escritos são fundamentais para o conhecimento da vida da igreja primitiva e seus mártires. Outro foi Flávio Josefo, nascido judeu, mas que após se tornar cidadão romano, registrou in loco a destruição de Jerusalém em 70 d.C. pelas tropas do imperador Vespasiano. As obras dele também fornecem um importante panorama do judaísmo e, por consequência, de alguns aspectos do cristianismo no primeiro século, como, por exemplo, a morte dos apóstolos. Que, segundo os relatos desses intelectuais, todos, sem exceção, todos os apóstolos morreram de forma dramática, foram martirizados. Pedro, segundo a tradição, numa cruz de ponta cabeça, Paulo sendo decapitado, o único que não se tem tanta informação é João, que escreveu o Apocalipse, mas provavelmente ali na ilha de Patmos morreu, também martirizado, onde foi jogado óleo, fervendo no seu corpo. Essa é uma possibilidade. Então todos os apóstolos morreram de forma dramática.
Mas não só os apóstolos foram martirizados nos primeiros séculos do cristianismo. A morte de cristãos na arena do Coliseu servia de diversão para os romanos. Muitos foram usados como tochas humanas nas ruas da cidade. Foram várias ondas de perseguição lideradas principalmente por Nero, a partir do grande incêndio de Roma no ano de 64, em que ele culpou os seguidores de Jesus. E Diocleciano, que proibiu o culto, destruiu igrejas e condenou à morte quem desobedecia. Várias causas levaram a essas perseguições. Causa espiritual, porque isso de alguma forma, né, aquela questão da porta estreita, a porta larga, né, aqueles que são filhos da luz e os filhos das trevas. E o Império Romano, né, um império que tinha uma outra religião, uma religião sincrética, né, formada ali por vários deuses, né, eles praticavam politeísmo, socialmente, né, tinham outros valores, né, outros princípios morais, né. É famoso o ditado, né? Bebamos e comamos porque amanhã morreremos, né? As famosas orgias que existiam ali. E também o Deus-Estado, né? O imperador se considerava um Deus e para ele todos deveriam se dobrar. E o cristão, ele sabe que ele deve se obedecer à autoridade. Quando Paulo escreve aos Romanos, né? Capítulo 13 é o texto clássico para falar sobre o Estado, a obediência que o cristão deve ao Estado, e ele não está escrevendo num contexto, né, onde o presidente da República, né, onde o imperador, ele é um cristão. Pelo contrário, é o Império Romano. E ele diz que eu devo obedecer ao Estado. De forma absoluta, não, de forma relativa. Existe um limite. Quando o Estado pede do cristão algo que afronte a sua consciência, afronte a sua fé. Então, quando o Estado, né, o imperador pedia para que os cristãos se dobrassem à adoração, o cristão não fazia isso. Isso provocava. Quem é esse povo? Quem é essa gente que diz não à obediência que eu ordeno? Então, eles vão ser perseguidos por causa disso.